Propriedade rural é transformada em recanto das aves e da natureza. No quadro Temática, a presidente da Assembleia Legislativa comenta sobre o pequeno grande estado catarinense. Conheça a importância das cooperativas do ramo agropecuário. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Carlos Avrella, de Iraceminha. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. E abrindo o programa de hoje, vamos fazer um passeio pelo Recanto das Aves. Há 13 anos, um sítio foi transformado em observatório de diversas espécies, a partir do amor de um motorista pelos animais. Ele fez da sua casa um local de visitação e hoje atrai pessoas dos mais variados lugares que podem ter contato com a natureza e também com as aves. A reportagem é do programa de TV ND Agro. Um reduto para a observação da fauna com espécies silvestres e exóticas de cores e formas capazes de encher os olhos. Algumas aves e roedores são comuns de serem encontrados em meio à natureza. Já outros, originários de países distantes, totalmente adaptados ao clima catarinense. Todos criados de forma autorizada, em um espaço que proporciona uma experiência única para os visitantes, principalmente as crianças. Eu já vi um monte de porquinho da Índia aqui. Eu já veio aqui 7 vezes. Você já veio aqui 7 vezes? O que você achou? Legal. O que você mais gostou? Porquinho da Índia. Por quê? Porque são fofos. O que você mais gostou aqui de todo esse espaço? Andar no pônei. Andar no pônei? É. E também vi porquinho da Índia e papagaio. E o pavão eu vi ele se abrindo bem bonito. O que você achou de toda aquela cor dele? Bem bonita. Tinha verde, amarelo, azul, branco, preto. Tinha tudo que é cor. Paulo, que já visitou o espaço outras vezes, a trabalho, aproveitou um final de semana livre na agenda para visitar o recanto com a família e ainda levar alguns peixes para casa, já que além das aves e outros animais, o local também conta com um pesque pague. A gente vem prestigiar o lugar, porque é fácil o acesso, é perto da cidade, e tem muita coisa boa para você olhar, os animais que a gente não conhece, muitos, né? Então tem uma diversidade enorme aqui, né? Os bichos, os animais, então é muito bom. É gostoso, para tu passar um fim de semana aqui é muito divertido, é bom demais. Tudo aqui remete à vida, à biologia e à natureza. O recanto, construído há mais de 13 anos, graças à força de vontade e principalmente o amor pelos animais, que transformou o sítio em um dos locais mais visitados do oeste de Santa Catarina. Todas essas espécies, 160 para ser mais exato, são frutos da ideia de Claudir, o motorista que começou com uma pequena criação de aves por hobby, resolveu transformar a paixão pelos animais em profissão. Desde criança fui apaixonado por animais e aí quando consegui esse lugar, que tinha principalmente o açude, que era um sonho, que eu sempre queria morar perto de um lago, alguma coisa, aí começou a surgir a ideia de aumentar os animais, os bicharedos, daí quando vê, já surgiu a ideia de começar um negócio de visitação. Ia visitar Parque das Aves em Foz e lugares diferentes, em vários lugares que tem as espécies diferentes, daí já começava a adquirir alguma espécie que eu não tinha e foi indo até depois, quando menos vê, já virou uma febre, quase uma doença, né? Claro que nada disso seria possível sem a participação da esposa, primeiro como incentivadora e hoje como gerente. Ela viu o pequeno sítio da família ser transformado em um espaço único de preservação e cuidados, com centenas de espécies. Eu pego no pé dele, porque no início começou com um ou outro bichinho, né? Daí foi cada vez, só mais esse, né? Quando viu, já estava tudo construindo, não tinha mais lugar para nada, né? Que nem vocês repararam hoje, né? Que tá
assim, tem bastante tipo de animais e espécies até chegar aonde que está agora, né? E dá orgulho de ver tudo isso? Dá bastante. Fazer um antes e depois de tudo, né? Tipo, do jeito que tava, como ficou. Pelos corredores, todas as aves, porquinhos da Índia, coelhos, chinchilas e até ouriços estão expostos em gaiolas e demais espaços construídos especialmente para eles. E cada um tem uma história. O Sebrite Prata, por exemplo, é um galo pequeno no tamanho, mas canta como se fosse o dono do galinheiro. A galinha Semani, originária da Indonésia, é toda preta, desde as penas até a pele, a carne, vísceras e os ovos. Aqui na trilha, alguns animais são tão dóceis e já acostumados com a visitação que é possível ainda ficar brincando, fazendo carinho. Como esse quatizinho aqui de meio ano. É filhote ainda, mas bem adaptado com a circulação de pessoas. De modo geral, cada animal tem uma história diferente sobre como chegou até a forma como se adaptou ao espaço. A arara azul, por exemplo, é um dos símbolos brasileiros e referência no Recanto das Aves. O ouriço pigmeu africano também é um dos animais que mais chama a atenção do local, pelo tamanho e forma de camuflagem. São tantos animais, inclusive em período de reprodução, que o proprietário já virou referência em conservação, servindo de multiplicador de várias espécies. Animais que eu tenho, que eu consigo criar, que sobra, eu troco com outros criadores, que eles não têm, eu troco as espécies, já troca de sangue também, também é uma coisa que tem que cuidar muito para refinar a linhagem da espécie, né, para não dar muito, repetir muita criação da família, né, no caso. Aí tudo ajuda, tem tudo coisas que a gente aprende como criador, né, começa a aprender esse tipo de coisas, né, de não cruzar espécies, para não misturar raças, né, para não castiçar uma com a outra, tudo coisas assim que a gente, passar do tempo, vai aprendendo e adquirindo uma experiência, né. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa, analisa por que Santa Catarina é grande no agro, apesar de pequeno em território. Bem, primeiro nós temos uma origem de gente que tem, vamos dizer assim, no sangue, na cultura, né? A produção, e principalmente a produção de pequenos animais, e aí vem aquilo que nós falávamos, né? Aquilo que você falou, um pouquinho de mais de 1% do território brasileiro, e somos aí, como eu disse, o maior produtor de suínos, segundo maior produtor de aves, o quarto maior produtor de leite. Você vê que isso se coloca na frente de estados poderosos, grandes, que tem uma atividade que tem a topografia muito melhor do que aqui nós temos em Santa Catarina, e aqui nós temos um verdadeiro trabalhador que aceitou a técnica, né? Os técnicos contribuíram muito com isso, por exemplo, na questão de aves e suínos, Centro Nacional de Suínos e Aves, a Ipagre, que foi sempre uma grande parceira, a Cidasc também, que foi, junto com a Secretaria da Agricultura, empresas que ajudaram a melhorar a sanidade, a tecnologia, e isso nos dá aí a oportunidade de sermos, na questão de aves e frangos, o maior exportador. 1/3 da economia do Estado nas exportações vem do agronegócio, né? Vem do suíno, do frango, da soja, num Estado pequeno, que tem, como você disse, a maior produtividade, inclusive de milho, de soja, né? nas pequenas propriedades. Então, além da nossa cultura, além da nossa origem dos produtores, de serem produtores dedicados, de serem produtores que aceitam a tecnologia, nós também tivemos esse avanço no serviço técnico, no serviço de extensão, no serviço de assistência, né? As próprias empresas, as próprias cooperativas têm um grupo técnico que orienta os produtores, e isso nos faz a ser aí um estado que tem, sem dúvida nenhuma, uma diversificação muito grande em todos os setores,
Mas mesmo na agricultura, você vê, nós temos regiões do porco, do frango, do leite, da produção de banana, na produção de alho, na produção de cebola, na produção de mel. Então é um estado que, na fruticultura, é um estado que se diversifica muito, né? E isso demonstra a grandeza, sem dúvida nenhuma, do nosso produtor. Agora fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Conheça a importância das cooperativas do ramo agropecuário. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Carlos Avrela, de Iraceminha. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fecoagro, 47 anos. Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a Fecoagro, construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. No Cicobi. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. O programa de TV Estado de Excelência, coordenado por Raimundo Martins, avalia o destaque catarinense nas cooperativas do ramo agropecuário. Acompanhe a reportagem com a gente. Santa Catarina é destaque nacional no percentual de estabelecimentos agropecuários ligados a uma cooperativa. Santa Catarina fica empatado em segundo lugar com o Paraná em percentual de estabelecimentos agrícolas ligados a cooperativas, atrás apenas do Rio Grande do Sul. A taxa em Santa Catarina é 3 vezes superior à média brasileira, de acordo com os dados do último censo agropecuário do IBGE. O cooperativismo é uma atividade econômica baseada na união de pessoas e sustentada pela força do coletivo.
Nas cooperativas agrícolas, a união dos produtores permite melhores condições de negociação, tanto para a venda dos produtos como para a compra de insumos. Isto gera um ganho de escala, sobretudo ao pequeno agricultor familiar. Ao compartilhar a produção, a cooperativa agrícola tem ainda o papel de reduzir o uso intensivo de agrotóxicos, diminuindo impactos ambientais e contribuindo para uma alimentação mais saudável. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. No pequeno município de Iraceminha, no extremo oeste catarinense, vive uma família que se orgulha de preservar a história. Até um museu foi instalado na propriedade. O repórter Sebastião Garcia conta toda essa história. Parece cenário de um filme, não é? Mas foi aqui que se passou e se passa até hoje a história real de uma família de agricultores. E tudo preservado assim, ó, com muito carinho, com muito amor. E tudo muito produtivo, eu diria aqui também, em termos de eficiência no campo. Essa é a propriedade da família Avrela, em Iraceminha, no extremo oeste de Santa Catarina. E eu tenho certeza que você vai gostar de ver este filme, ou melhor, de ver essa história aqui comigo. O bisavô do Carlos era italiano. Chegou no Brasil com a família há quase um século e meio atrás. Vieram da Itália no ano de 1879, né? A família de imigrantes se instalou no Rio Grande do Sul. Foi lá que os pais do Carlos cresceram e formaram família também. Trabalhando na agricultura, seu Estevão e Dona Teresa tiveram em solo gaúcho 12 filhos. Até o dia em que o pai do Carlos decidiu se mudar para Santa Catarina. Ele veio em busca aqui em Santa Catarina de terras férteis e mais terra, né? A família começou vida nova nessas terras quase 60 anos atrás. Carlos nem tinha nascido ainda. Nasceu mais 2 filhos aqui, entre eles eu, que sou o mais novo da família. Foi nesse cenário de cinema que Carlos cresceu. A casa foi construída pelo pai dele. Tem em torno de 57 anos essa casa. As vigas no porão guardam marcas daquela época. É tudo farquejado no machado, né? O telhado é original. A madeira por dentro e por fora é de lei e se mantém conservada. Até a cor é a mesma do tempo do pai. Essa cor a gente procura manter, né? Eu acho bonita também, né? E mantém as características da casa do pai e da mãe, né? Os pais do Carlos não vivem mais. Seu Estevão morreu já faz 41 anos. Dona Teresa viveu até os 91 anos de idade. Faz 7 anos que ela faleceu. A correntinha que ela usava, simbolizando todos os filhos, foi colocada numa moldura em destaque na parede da sala. Carlos, o caçula, tinha uma relação muito próxima à mãe e guarda muito dos ensinamentos que aprendeu com ela. A mãe era uma pessoa que sempre via as coisas bonitas da vida, né? Isso eu acho que é muito importante, a gente estar mais atento às coisas boas da vida do que com os problemas, né? A bela casa da família é referência hoje. É uma alegria também receber os irmãos, seus filhos, seus netos, né? Porque a maioria dos meus irmãos já são avós, né, também, né? Eu me considero muito privilegiado, né? Além do privilégio, Carlos ficou com a responsabilidade de zelar pelo patrimônio dos pais. E por algo mais também. A caminhoneta, o pai pegou nova, no ano de 76, é praticamente tudo original, né? Tem os manuais de quando o pai fazia as revisões, né? Tá tudo aí. Tá tudo na memória também. São muitas as lembranças que Carlos guarda desde a infância. Eu lembro também dos meus primeiros anos, né? Lavrar as terras, né? Se lavrava com boi, né? Boi arado, né? Carpir, plantar tudo manual, com máquina Saraquá, né? Boa parte das ferramentas, dos equipamentos e até de móveis daquela época, Carlos guarda nesse espaço. Alguns foram feitos pelo avô dele, como essa cabeceira de cama. O museu, dentro da propriedade, é um orgulho da família. Coisas que eram do meu avô, as peças antigas, né? Que eles usavam para o trabalho, né? De antigamente, né? E do meu pai, né? Também, né?
Carlos cresceu na lavoura, só saiu daqui para estudar. Ficou 3 anos fora, se formou técnico agrícola e mais tarde entrou para a política também no município de Iraceminha. Eu me elegi vereador no município, né? Daí assumi a Secretaria da Agricultura, né? Uma experiência muito boa, né? A gente sempre leva um bom aprendizado disso para a vida, né? Foi nessa época que Carlos conheceu melhor a Cleci. Ela também é filha de agricultores, vizinha da família. Mais que isso. Ela é afilhada do pai e da mãe. É. Os pais eram compadres, os dois cresceram quase juntos, frequentavam a mesma escola, começaram a namorar num baile e se casaram em janeiro de 1994, quando ela tinha pouco mais de 20 anos. Tudo a gente estranha um pouco, né, quando casa, muda de casa, mas tipo assim, a gente tinha os mesmos costumes, nós. Tipo, a gente era parecido no pensar, tudo, né? O pai da Cleci também já é falecido. A mãe mora na mesma casa em que ela cresceu. Cleci é a mais nova de uma família de 6 filhos. Ela estudou, se formou professora, fez pós-graduação e dá aula para crianças. Trabalha num período na escola, o outro aqui. Aqui tem bastante coisa para fazer, né? Se tu quer ter a propriedade bonita, tu tem que, né, organizar, e tem a Pema, né, junto, né? Pema é como eles chamam a Graciema, uma das irmãs do Carlos que mora com eles. Ela trabalhava na área da saúde, já foi professora também, hoje está aposentada e tem um orgulho e tanto do irmão e da família dele. Ele é um irmão maravilhoso e ele se preocupa mesmo para preservar aqui a propriedade, né? Carlos e Cleci têm 2 filhos. A Aline, que é dentista, é casada com o Maciel e mora na cidade. E o Gabriel, que é engenheiro agrônomo e já está decidido do futuro que quer. Eu sou muito feliz aqui e pretendo continuar sendo. Fico muito feliz e orgulhosa do meu irmão, que bom que ele quis ficar aqui, continuar e melhorar tudo isso. Desde pequeno deu para sentir o que eles queriam, né? A Aline, eu lembro, era uma menininha, né? Quando se levava na dentista, ela já queria ser dentista, né? O Gabriel, desde pequeno, sempre me ajudava, né? Nas atividades do aviário, na roça. Ajudava e é quem mais ajuda até hoje. A gente mantém o trabalho junto, já planeja o que a gente vai fazer no dia ou na semana, sempre conversando, né, e trocando ideia do que vamos fazer, como vamos fazer, né. E eu no meu horário, quando eu tenho serviço no aviário, daí eu fico até a hora que precisar para cuidar dos frangos. É Gabriel quem cuida hoje também da gestão da propriedade e dos negócios, de olho no futuro. A gente quer alcançar mais um objetivo, que é ser referência, por exemplo, dos melhores frangos durante o ano na Aurora, dos melhores terneiros desmamados aqui no município. E esse sempre é um objetivo que eu boto na minha cabeça, traço planos também e quero alcançar um dia. A pecuária de corte é uma atividade que vem crescendo na propriedade da família Vrela. Hoje a gente tem em torno de 42 vacas, né, criadeira, né? Aqui eles têm também lavouras de grãos e plantio de eucaliptos. Mas a avicultura é a principal atividade. O primeiro galpão para a criação de aves foi construído 25 anos atrás. Não tinha mais que 50 metros e alojava em torno de 6 mil pintinhos. Hoje eu tenho 300 metros. Quantos? Em torno de 40 mil. O controle da temperatura nos galpões é um procedimento que exige mais esforço e atenção nessa época. De dia e de noite, pai e filho se revezam na função. A gente se troca o horário, né? E ele fica mais tarde, eu levanto mais cedo, né? Então tá bem tranquilo, né? Gabriel diz que já estuda investir na climatização dos aviários. Fazendo com que a gente diminua a mão de obra para estar produzindo a mesma quantidade de frangos e trazendo mais lucro para a gente. A família do Carlos é associada à Cooperativa Regional Auriverde. O pai dele foi um dos sócios fundadores. O número de sócio do pai já passou para a mãe, né, que leva ainda o mesmo número de sócio, né, do pai, né. Hoje, Gabriel está bem envolvido também com a cooperativa. No momento eu estou fazendo o JCC, que é um curso de jovens cooperativistas que visa valorizar os princípios cooperativistas. E a importância da cooperativa, né, ela sempre teve presente nas inovações da propriedade, né,
participando, dando assistência na criação de suíno na época, né? E agora também na lavoura, né? Sempre tem assistência técnica com as parceiras também da cooperativa, né? Trouxe muita formação para nós, né? O de olho, o QT, né? Para a gente estar organizando melhor a propriedade, né? Todas as coisas para um lado, para o outro, foi montado o museu, foi botado o engenho de cana aqui na frente para enfeitar, né? A gente conseguiu o prêmio Auri Budanese, né? Que é um prêmio da Aurora, né? Destaque do controle financeiro da propriedade, da organização da propriedade, né? Organização, trabalho, valores. Não são poucos os merecidos prêmios para quem fez, viveu e tem o privilégio de dar continuidade à história de toda a família. Eu tenho o compromisso de cada vez tornar mais lucrativa a nossa propriedade também para conseguir mais conforto e lazer para nós. Graças a tudo que é produzido e cultivado aqui que eu consegui meu estudo, né? E consegui ter meu consultório e me estabilizar aqui na cidade. A gente quer que eles continuem sempre se dando bem, né? Tipo assim, uma união, um amor entre as famílias, né? Eu adoro a união da família, a união. Isso é maravilhoso. Não tem preço que pague isso, né? A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Nossos cumprimentos especiais para a família do seu Carlos Avrela, de Iraceminha. O nosso resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você e sua família. E até semana que vem.